Com aquela confiança de sempre, o Danny se aproxima e diz pra essa garota: "E aí, linda?" E pergunta o que ela está fazendo ali sozinha, e ela diz que está esperando a amiga dela. Ele pergunta se é verdade, se sozinha, e ela diz que sim. E ele diz: "Uau, você está linda", e fala que ela está com tudo combinando. Ela agradece e fala que às vezes ela vem para a lanchonete só para receber elogios. Ele fala que gostou dela e pergunta se ela tem algum problema em conversar com um trabalhador. Ela fala que o viu saindo da lanchonete, então provavelmente ele não vai ter sucesso ao conversar com ela. Ele fala que todo mundo gosta dessa lanchonete, que ela está parecendo triste, que ele pode deixar a vida dela mais feliz. Mas ela diz que não e fala que ela não é esse tipo de garota que curte lanchonetes. Ele fala que talvez ele possa dar o número pra ela e que provavelmente seria melhor pra ela. Mas ela fala que não quer desperdiçar o tempo dele e dá esperança pra ele. Ele pergunta se isso é porque ela o viu saindo da lanchonete. Ela fala que o viu saindo da lanchonete e que isso não é legal. Ele fala que ela acabou de dizer que ela gosta dessa lanchonete, mas ela diz que está ali esperando a amiga dela. Ele pergunta se ela não gostou de saber que ele trabalha ali. E já ela pergunta se ele acha que ela vai ser uma sugar mama, que resumindo é uma mulher que sustenta um homem. Ele pergunta se ela acha que ele não poderia sustentá-la porque ele trabalha no McDonald's e ela diz que sim. E ele diz, caramba, e fala que isso é uma loucura. Ela pergunta se ele poderia comprar uma propriedade, ele pergunta se tudo isso é por conta da roupa dele. Ela pergunta se ele trabalha ali e ele fala que talvez seja por conta da roupa dele e pergunta se ela quer que ele tire. Ela fala que já deu pra ver que ele trabalha na lanchonete e diz que não tem necessidade. Mas ainda assim ele tenta pedir o número dela e fala que eles podem recomeçar. Mas ela diz que não e fala que está tentando ser legal e fala que sente muito. Ele fala que ela que vai sair perdendo, mas que tudo bem e deseja boa sorte. E fala que ele está feliz porque ele acabou de sair do turno dele. Ele fala que já está vendo alguém se aproximando pelo retrovisor dele. Ela se aproxima e fala que ele tem um carro atrevido. E ele pergunta se ela gostou de ver o carro dele. Ela fala que é bem menor que um ônibus que ela pensou que ele fosse pegar. Ele fala que é verdade e pergunta por que ela presumiu que ele fosse pegar um ônibus. Ele fala que sinceramente ele não é qualquer funcionário do McDonald's. Ela fala que o viu saindo da lanchonete e pergunta por que ele pegou esse carro. Ele fala que esse é apenas um dos carros dele e fala que ele é o dono da franquia. Ele fala que ele é o dono dessa lanchonete e que às vezes ele precisa trabalhar ali. Ela fala que entendeu e ele diz que não é todo dia que ele usa essa roupa. Ela diz que ele a confundiu e ele fala que percebeu e que ela começou a entender depois de ver o carro dele. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela gosta do carro. Ela fala que gostou do carro dele e ele fala que ela ficou muito bem do lado do carro dele. E ela pergunta se ela pode tirar uma foto. E ele fala que é claro e diz que vai tirar pra ela. Ele fala que vai colocar o casaco dela dentro do carro. Ele pergunta se ela está pronta e ela diz que sim. Ele fala que deu pra ver que ela ama a câmera e que ela está ótima. Ela fala que a vida dela toda foi tirando fotos. Ele fala que vai tirar mais algumas fotos e diz que ela é fotogênica. Ele fala que ela é muito linda e em seguida diz que o telefone dele está tocando. E brincando ele diz que deve ser o Ronald ligando para ele. E falando no telefone ele pergunta o que está acontecendo. Ele diz que sim e fala que eles venderam muitos hambúrgueres hoje. Ele pergunta se está tudo preparado para a festa e fala que ele vai beber muito. Ele pergunta se ele pode levar uma garota e diz que tudo bem. Ele fala que já vai ligar de volta porque ele está conversando com uma interesseira. Ele fala que ela quis tirar uma foto com o carro dele e começa a rir, e em seguida diz que ele já liga de volta. Ele fala que o Ronald é um cara muito legal. Ela pergunta se é o Ronald McDonald e ele diz que sim e fala que é o chefe dele. Ela pergunta se eles vão sair no final de semana e ele diz que sim e fala que eles vão. E ela pede pra salvar o número dela no telefone dele. Ela fala que conhece um terreno perfeito pra fazer uma nova lanchonete. Ele pergunta se ela acha isso e ela fala que com certeza. E ele fala que ele acha que já estão surgindo ideias novas. Mas em seguida ele fala que na verdade ele faz outra coisa
coisa e diz que ele procura a interesseira. E depois de mostrar as câmeras pra ela, ele pede pra ela dar um tchau. Ele fala que agora ela vai ficar famosa e diz que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que obviamente ela é. Ele fala que tudo exatamente que ela fez é típico de interesseira. E mais uma vez ela fala que não é interesseira, mas ele diz que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. Ela pergunta se ele pode dar uma carona pra ela, mas ele fala que vai ser melhor ela ir andando. Ele fala que ela deveria ir de ônibus e pergunta cadê o carro dela. Ela pede o casaco dela e ele diz pra ela levar. E fala que esse é um casaco de interesseira. Ela fala que ela não tá nem aí e que ela ama câmeras. Ele fala que ela está orgulhosa disso, de ser interesseira. Ele fala que ela é muito interesseira e diz para o funcionário do McDonald's que ela adora quem trabalha ali. Holanda começa a conversa perguntando como ela está e ela diz que está tudo bem. Ele pergunta o nome dela, mas ela não responde. Ele fala o nome dele e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta como está o dia dela hoje, mas ela diz que está com pressa. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar para ali e que ele gostaria de conhecê-la, mas que ele não quer parecer estranho ou que ele está a seguindo. Ele fala que ela é linda e que então achou que deveria falar com ela. Ela agradece e fala que ele parece ser um cara legal. Ele fala que ele acha que eles deveriam se conhecer e ela pergunta se é verdade e fala que eles são estranhos. Ela pergunta se ele não quer ser apenas um estranho e ele fala que de maneira nenhuma e que ele realmente gostaria de poder conhecê-la. Ela fala que entende que pode dar até o Instagram pra ele, mas que o número ela não vai dar. Ele fala que não tem redes sociais pra ser sincero. Ela fala que foi um prazer conhecê-lo e ele fala que se ela der o número pra ele, eles não vão ser mais estranhos. Ela até para pra pensar, mas em seguida diz que ela precisa ir. Ele pergunta se ela realmente não está interessada e ela diz que pra dizer a verdade não. Então ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. Holanda caminha em direção ao carro e fala que ela é muito gata. E quando ela volta, ele pergunta e aí? E como ela não responde, ele pergunta novamente. Ela fala que ele que tem que dizer e ele pergunta como assim. E ela pergunta se ele não vai nem tentar. Ele pergunta o que ela quer dizer e ela fala que ele estava tentando falar com ela ainda há pouco. Ele fala que fez algumas tentativas, mas que ela pareceu não estar interessada. Ela começa a responder, mas ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta e aí, e ela fala que ele tem um carro legal e ele agradece. Ele pergunta por que ela estava agindo assim no começo, mas ela fala que não sabe. Ele pergunta como não e também pergunta se ela tem senso. Ela fala que ela tinha um lugar que ela precisava ir e ele fala que ela ainda deve ter, mas que ela está ali. Ela pergunta por que ele está sendo tão rude, mas ele fala que não está sendo rude e que ele só está retribuindo para ela a mesma energia que ela transmitiu para ele no começo. Ela pede o número dele, mas ele diz que não e fala que ele que vai pegar o número dela. Ela começa a rir e ele pergunta por que ela está surpresa. Ela fala por que ele está agindo assim e ele pergunta qual o número dela. Ela fala que vai ser melhor conversar dentro do carro, mas ele fala que para ela entrar no carro ela vai ter que merecer. Ela pergunta se ela vai ter que merecer e ele fala que é exatamente isso. Ele pergunta por que ela está olhando assim para ele e fala que ela é muito bonita e ela agradece, então ele pede para ela dar um 360. Ela pergunta o que ele quer ver e ele fala que precisa de um bom motivo para esquecer o que aconteceu no começo. Ele pergunta o que fez ela voltar e ela diz que não precisa ser assim. Ele fala que também não precisava ser como foi no começo e ela pede desculpa. Ele fala que ele prefere ação do que palavras e ela diz que sente muito. E ele ainda fica ali algum tempo fazendo aquele jogo duro, mas em seguida a convida para entrar.
E quando ela entra, ele pergunta e aí? E ela diz nada e fala que está tentando descobrir porque ele está sendo rude com ela sem motivo. Ele fala que não está sendo rude e pergunta como ele deveria se comportar com a garota que acabou de rejeitá-lo. Ela diz que ela não o rejeitou, mas que ela é muito cuidadosa. Ele diz que tudo bem, mas que ela precisa provar pra ele que ela está sendo sincera. Ela pergunta por que ele acha que ela não está sendo sincera. Ele fala porque ela não quis falar com ele no começo. E fala que de uma hora para outra ela resolveu voltar. E ela pergunta o que ele quer dizer de uma hora para outra e o que ele está tentando insinuar. Ele fala que não está tentando insinuar nada, só está tentando entender o que realmente aconteceu. Ele pergunta se ela está entendendo, mas ela diz que não. Ela fala que ele deve estar acostumado com algum tipo de garota, mas que com certeza não é ela. Ele fala que ele também não é esse tipo de cara, mas que ele ficou confuso e que está tentando entender o que aconteceu. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Amy. Então ele pergunta se ela lembra qual o nome dele, e ela fala que o nome dele é Landa. Ele fala que deu pra ver que ela realmente escuta. Ela fala que deveria ter dado mais atenção pra ele, que ela gostaria de recomeçar e que ela ficou feliz que ele ainda queira falar com ela. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, nesse momento Landa pergunta o que ela pensa sobre as finanças do casal. Ela fala que inicialmente ela espera que o homem sustente ela, mas diz que é claro, se o homem passar por um momento difícil, é claro que ela ajudaria e assumiria as contas. Landa fala que ele gostou dessa boa característica dela. Landa fala que no caso de ter filhos, na hipótese dele morrer, ele não quer que a mulher sofra depois que o dinheiro acabar. Ela fala que é por isso que é bom ter um seguro de vida. Ele fala que apesar disso, a futura esposa dele vai ter que se esforçar. Ela fala que eles pensam muito parecido e que ela nunca permitiria um homem pagar 100% das contas. E nesse momento ele a convida para dar uma volta, apesar de que ela ainda não provou que merece, mas ela diz que provou um pouco. Ele fala que ela ainda não provou, mas que ele vai dar uma chance para conhecê-la.